Vamos chegando, gente, vamos chegando. Boa noite a todos. Deixa eu colocar aqui um louvor coerente com a nossa meditação de hoje. Sejam bem-vindos aí quem está entrando. Shalom. Reverendo Luciano Teixeira de Oliveira, meu amigo, companheiro de ministério, no mesmo bairro. É a realidade. Uma honra, viu? Você está entrando aí, meu pastor Luciano, meu irmão, meu amigo, companheiro de lutas, aflições e também de vitórias. Vamos falar um pouquinho de Apocalipse. Luciano, se em algum momento você quiser entrar, me fala aí que você fica à vontade. Não foi programado não, mas a sabedoria sempre abençoa. Milhares e milhares de anjos. Pessoal, tem essa setinha aí, o aviãozinho, a gaivota aí do lado. Convida o pessoal aí para participar, para assistir a live com a gente, né? Aprender um pouquinho. Simone, tá começando a aparecer aqui o pessoal que está entrando. Deus abençoe. Está vivendo tempos difíceis, né? Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. Ju ouviu a cidade santa. Para os crentes sendo preparados. Um sonho, era realidade. Ju ouviu a cidade santa. Para os crentes sendo preparada. Pôde suportar todas essas maravilhas, preparada para os seus filhos, herdará todas essas bênçãos quem vencer. Lembra, Simone, dessa? Vi, eu também espero ver. Foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. Ju ouviu a cidade santa. Para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça. Maria da Silva. O Espírito diz às igrejas. Nossa, Ada Maria da Silva. Seja bem-vinda. Se prepare para que tudo veja. Você está preparado? Eu acho interessante que a igreja primitiva, ela viveu como se Jesus estivesse voltando àquela época. Forte, né? E a igreja da volta de Jesus vive hoje como se Jesus tivesse acabado de ir e fosse demorar. Nós vivemos hoje um tempo de distração, de engano, de apostasia e de mentiras, de esfriamento. Eu vou parar aqui um pouquinho a Lauriette, que essa que eu botei aqui foi a Lauriette, não foi a nossa querida Andréa Fonte. Eu vou colocar aqui um louvor, deixa eu ver se eu perdi aqui. Não perdi não. Esse louvor aqui é de um grupo chamado Pura Bênção. Vou botar baixinho no fundo, dos meus amigos Glauco, Júnior, Morvan,
Fabriciano Pastor, a turma do Pura Bênção, antigo Puro Desejo de Macaé, se converteu, virou Pura Bênção, gente de oração, de guerra, de batalha espiritual, gente séria, meus irmãos e amigos de uma época de ouro que nós vivemos em Macaé. No tempo que eu fui pastor de jovens, pastor auxiliar, pastor da Batista Getsemane na Malvina, que é uma comunidade na época muito violenta em Macaé, não sei hoje, mas eu fui pastor na Malvina. Laumar Sidaco, seja bem-vindo, cafezinho do Laumar. Um dia eu quero tomar um cafezinho do Laumar. Gente, eu vou ler aqui Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu baixar um pouquinho o louvor aqui, para não ficar mais alto que minha voz para você. Essa carta aqui de Paulo fala o seguinte: segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Isso disse Paulo logo lá no início, da igreja. E ele continua: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, sentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria, E aí, vivemos aí 2000 anos nessa ansiedade, na espera da volta do Senhor Jesus. E assim como Israel esperava Cristo, os judeus esperavam Cristo, o povo de Israel esperava Cristo e não receberam o Senhor porque não entenderam as profecias, assim muitos de nós estamos dispersos e longe disso, de entender e de estar atentos à vinda do Senhor. Eu confesso a vocês que por muito pouco eu não cancelei a live, porque eu tenho minhas lutas, minhas batalhas. Muitos sabem aí do que a gente passou no passado, já passou, mas algumas consequências seguem até hoje, Mas Deus é bom e Deus merece a glória, que a sua palavra seja pregada, e Ele tem me cobrado isso. Eu tenho visto aí a guerra da Rússia com a Ucrânia. E a gente fala, o que tem a ver? Quando nós estudamos as profecias, uma das profecias que está no livro de Ezequiel, ela fala sobre uma batalha de Gog e Magog, que se unem, eles criam uma grande conspiração, uma grande aliança de países, e no meio de uma guerra, de uma batalha, alguns deles se unirão e virão contra Israel. Quando começou a Batalha da Crimeia, aquela batalha que a Rússia tomou para ser Crimeia, eu já vi por ali um caminho de entrada sobre a Turquia, que também será possivelmente aliada contra Israel. E uma batalha que já está prevista, chamada Batalha do Armagedon, o Armagedon, e sobre a qual no final o Senhor Jesus Cristo virá sobre o Monte das Oliveiras, plantará seus pés sobre o Monte das Oliveiras e ali vencerá o exército inimigo, apoiará Israel e irá governar
Porém, antes disso, a Bíblia fala que nós teremos 7 anos do governo do anticristo. E aí vamos falar um pouquinho do anticristo. Quem é o anticristo? O anticristo necessariamente será um judeu, porque os judeus acreditarão que ele é o Cristo. Há quem diga que é um homem chamado, me falhou o primeiro nome, mas Ben Davi, que já foi reconhecido por muitos judeus como, inclusive autoridades religiosas, como o Cristo esperado. Eles não acreditam que o Senhor Jesus Cristo era o Cristo, era o Messias. Eles acreditam que Jesus era só um profeta, e eles até hoje, os judeus, eles aguardam o Messias. E alguns já acreditam que esse Ben Davi é o Messias. Mas para que isso aconteça, o anticristo ele estará sentado num templo, onde tem aquela mesquita. Ali é o lugar do templo de Salomão, e o templo de Salomão será reconstruído. E no meio do governo do anticristo haverá uma paz selada, uma aliança e um tempo de paz entre Israel e o mundo árabe. E se vocês não sabem, há pouquinho tempo essa aliança começou a ser feita, né? Essa conversa, essa aproximação já tem sido feita. No ano retrasado, ou passado, se não me falha a memória, o ano passado, o ex-presidente Donald Trump colocou a embaixada dos Estados Unidos e Israel em Jerusalém, indicando já um cumprimento profético da posse de Jerusalém para os judeus. Enfim, o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje uma batalha sendo travada. É notório a todos que a palavra tem se cumprido, as promessas, né? Os avisos de Deus. Nós podemos ver quando a Bíblia fala de guerra, rumores de guerra. Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho até alguma coisa aqui aberta. Fala de pestes, coisas que têm acontecido. Mas sempre aconteceu, sempre ocorreu. As guerras sempre houveram, a ira sempre houve, as pestes sempre houveram, isso é verdade, inclusive piores. Mas nós temos que concordar que nesse momento tudo está acontecendo de uma forma muito rápida. Está tudo muito preparado para um governo mundial. E, na verdade, politicamente falando, administrativamente falando, o que seria bom para o mundo seria uma unificação de governo hoje. As uniões, né, a União Europeia, o Mercosul, a NAFTA, né, da América do Norte e as outras uniões, elas aconteciam para que houvesse essa aproximação e que no futuro houvesse governo mundial. E todas as vezes que alguém falava para mim de um grande avivamento, a igreja está vivando, a igreja está vivando, eu sempre tinha a minha dificuldade, porque esse governo do anticristo vai vir num momento de muito esfriamento. Eu acredito sim no avivamento que virá, mas virá em meio a esse caos. Infelizmente, historicamente, nós vemos que todo momento bom para as nações, a igreja e o povo desvia. Israel era assim. A Bíblia chega a falar que Deus fala assim: eu me canso de vocês, porque as coisas estão bem e vocês se desviam de mim. E aí eu permito que o mal venha e vocês se aproximam e buscam e clamam e pedem, se convertem, rasgam o coração. E aí eu me aproximo de vocês, eu me compadeço, eu mando a bênção e a bênção vem, vocês se acomodam e vocês descansam, vocês relaxam e aí se afastam de mim de novo. Então eu mando de novo, eu permito de novo que haja assolação, que haja escassez, e aí vocês se quebrantam, vocês choram, aí Deus fala: eu estou cansado disso. Será que tem a ver com o que nós temos vivido? Eu me converti no ano de 1993. E um pouco antes da minha conversão, em 91,
uma jovem chamada Adriana, que estudava comigo na Penha, no Rio de Janeiro, no Colégio Gomes de Freitas de Andrade, ela falou assim, vamos no show do Rebanhão. E aí eu comecei a ouvir falar de um avivamento que estava vindo através do louvor para a igreja. E aí eu fui vendo que ser crente começou a virar moda. Meus bisavós eram crentes e crente era uma minoria, tinha um comportamento, tinha uma postura, tinha um vestuário, tinha um linguajar. E de repente esse movimento cristão começou a crescer, até que no meio, para o final dos anos 90, surgiu no Brasil um movimento chamado gospel, porque crente era careta. E aí nós começamos a ver muitas atividades que começaram a desviar o foco de uma igreja que cantava faz chover, Senhor Jesus, faz chover, faz chover, faz chover. E o louvor ele foi mudando, porque o louvor, primeiro ele falava, né? Como é precioso, irmão, era um louvor lateral, estar bem junto a ti, né? Quero que valorize, era um louvor lateral, era um louvor horizontal. E a igreja começou a adorar a Deus, né? Faz chover, Senhor, pedindo que Deus trouxesse águas que reguem a terra, então faz chover. E muitos, né? E aí depois a igreja começou a falar, Deus, eu não quero mais que o Senhor venha, eu quero estar perto do Senhor, além do véu, eu quero estar, vem fluir da tua unção. E a igreja começou a querer estar em Deus, e Deus começou a mandar um crescimento numeroso para a igreja. A igreja cresceu numericamente. A igreja começou a ter poder econômico, poder político, poder social. A igreja, os pastores se tornaram grandes líderes, os cantores se tornaram celebridades. Eu coloquei agora aqui Lauriette, se eu não me engano, mas eu lembro da Andréa Fontes. Eu lembro da época do início de Cassiane. Eu lembro da época dos cantores antigos que louvavam e adoravam a Deus. Eu lembro da Aline Barros indo na nossa igreja em 93 com uma roupinha bem simples, todo mundo esperava que ela viesse cheia de pompa e ela não veio, porque era início. Eu lembro quando essas cantoras que hoje estão na mídia, mulheres de Deus, eu reputo Fernanda Brum, Estela, Lislane, Josiane, né, Jossana Glessa, pessoas que eu conheço de perto, mulheres de Deus, eu conheço, eu vi. Eu também vi gente que não é de Deus, mas que diz que é de Deus. Mas eu lembro desse pessoal começando com fita cassete, rodando, pegando, né? Bota lá e botava assim, rodava a fita cassete, bota no lado A. E aí o cara do som tinha que botar no lado A, e botasse no lado B, entrava outro louvor e bagunçava a fita. Eu vi isso demais. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar da Fernanda Brum, da pastora Fernanda. Ela ia cantar num lugar que eu morava, Praça da Setel. Vamos lá, vai ter uma menina que vai cantar. E aí, no dia, era de tarde, se não me engano, eu falei, não. E aí depois eu fui saber quem era a pastora Fernanda, tive o prazer de conhecê-la. Conheço o Douglas, que tocou com ela, o Tadeu e uma turma aí, Silvinho. Mas, gente de Deus, gente boa, sabe? Mas eu vi gente achar que está acima da média. Eu vi gente cobrar caro para cantar. Outro dia, uns anos atrás, uns 5 anos atrás, houve um evento na cidade de música e chamaram o cantor para cantar dentro de uma igreja, 25 mil, para cantar para Deus. Onde que o evangelho chegou? Nós estamos na iminência da quebra da religiosidade, da quebra da religião, da quebra de muitas instituições. Queridos, nós estamos aqui fruto das igrejas evangélicas. Eu conheço pastores, inclusive o que me ganhou para Jesus, pastor Zé Armando Soares Sidaco, homens sérios que amam o evangelho, que pagam preço por
querer que as vidas se convertam e que o céu esteja cheio de crente. Mas também eu vejo gente que quer que a igreja encha de qualquer maneira. Não está preocupado com discipulado, não está preocupado com crescimento, não está preocupado com formação, com conhecimento bíblico, com estrutura. Exatamente. Gospel, início do fim do verdadeiro adorador. O movimento gospel foi uma derrota. Não era para ser. Mas só começou com gospel, já começou a derrota. Eu não quero ser... Como é que fala? Eu não quero ser um poeta caduco no mundo velho, não é isso que fala? Eu não quero ser um profeta caduco no mundo velho, eu não quero ser. Mas eu também não quero ser um bobão. Eu não creio num Deus gordo, barbudo, sentado numa cadeira que não consegue levantar como o sacerdote Eli, que de tão gordo e sedentário, inoperante, inútil, não conseguia levantar de sua cadeira. Eu não creio num Deus assim, eu creio num Deus ativo, forte, poderoso, cheio de vigor. Todo poder vem de Deus. Eu tenho experimentado um avivamento pessoal através de um e-book, né? Já vem de outros movimentos, né? Vem de outros fatos que eu tenho buscado a Deus, e por essa busca eu vi um e-book que chama Andando no Espírito, Andando no Poder. Eu tenho aprendido a orar, a falar com Deus, a permitir o falar em línguas. Eu vou começar a falar sobre isso aqui um pouco, mas eu quero que você, Simone, você que está assistindo, essas pessoas que estão na live e que vão ver depois, eu quero que você tenha uma vida diferente com Deus. Ainda que tudo faça você pensar que tem que correr atrás das coisas mundanas, nunca foi tão claro e tão necessário buscar as coisas de Deus. Olha, durante alguns anos, vamos dizer aí 7 anos para cá, 8 anos para cá, eu tenho buscado as coisas da terra, preocupado com a minha família, preocupado com os anos que eu pastoreei e que a minha família foi defraudada, meus filhos perderam muito pela atenção que eu dei ao ministério, e muitas vezes em detrimento da atenção que eu deveria dar a eles, mas é preciso haver um equilíbrio, e Deus tem nos cobrado um tempo de equilíbrio. O que acontece? A Bíblia fala sobre um dragão vermelho, Apocalipse 12. Deixa eu abrir aqui no computador que fica melhor. Enquanto o sonzinho do Pura Bênção está tocando aí, eu botei o CD para tocar todo aqui no computador. Gente crente, como eu falei, eu gosto de gente crente. Se você quiser depois o CD do Pura Bênção, eu te mando o link, viu? Porque tá fácil de acompanhar, eu recomendo. Mas olha só, Apocalipse fala do dragão vermelho, né, que vem, Apocalipse capítulo 12, olha só o que fala aqui. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, uma coroa com 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida com 12 dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças diademas. Existem alguns estudiosos que dizem que esse dragão representa a China, tá? A China é o maior gigante econômico e de poder bélico do mundo hoje. Tá todo mundo preocupado com a Rússia. A preocupação é a Rússia e a China se aliarem. Essa que é a maior preocupação, e a Coreia do Norte, tá? Essa que deve ser a maior preocupação. E tudo isso vem contra Israel. E aí fala assim, olha, e a sua cauda levou a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz,
para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E lhe deu a luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, que ele fosse alimentado durante 1260 dias. E aí continua falando aqui. A Bíblia fala também, deixa eu achar aqui. Nós vivemos hoje, houve o tempo, como que a Bíblia divide, né? Como a história divide. Existe o tempo da criação. Depois do tempo da criação, houve o período de Adão até Noé, pré-dilúvio. Aí veio de Noé até Abraão. E a partir de Abraão, Deus começa a manifestar o seu plano de adoração do homem a ele. E aí Abraão tem um filho chamado Isaac. Abraão teve Isaac e Esaú. Vocês conhecem a história. Esaú é o filho da carne e Isaac o filho da promessa. E aí Isaac teve... Isaac e Ismael. Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú, são gêmeos. Eu misturei aqui, mas evidente, né? Jacó e Esaú que são gêmeos. Jacó é o filho da promessa. E a partir de Jacó começa o povo de Israel. Depois disso, vem todo o período dos juízes, o período de escravidão no Egito, o período de José, o período de escravidão no Egito, veio a saída do Egito, a passagem do Mar Vermelho, a entrada de Canaã, a conquista de Canaã com Josué, e aí vem o período dos juízes. Depois do período dos juízes, o período dos reis. Os reis que governaram Israel inteiro, a divisão das tribos, que aí ficaram 2 tribos no Reino do Sul, que são chamados judeus, que é o tempo de Judá, e os 10 tribos de Israel, chamados de Israel, é o governo do norte, cuja capital é Samaria, e no Reino de Judá, os judeus, a capital é Jerusalém. Depois disso, houve o tempo dos reis, dos profetas, houve o tempo do silêncio de Deus, e aí veio a igreja. O Senhor Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e implantou a sua igreja. Depois do período da igreja, interessante que Deus revelou o futuro, desde Ezequiel. Na verdade, Deus já revelou o futuro desde Adão. No capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, Deus fala: eis que porém inimizade entre ti e a mulher. Deus fala para a serpente, entre a sua descendência e o seu descendente. Ou seja, entre Jesus e a descendência da serpente, né? E este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, que foi o que aconteceu com Jesus. Então, de lá dessa profecia, vem o Senhor Jesus, vence Satanás. Ali, a primeira, com a ressurreição, parecia que tinha perdido, e agora Jesus prometeu de voltar. Quando Jesus vai voltar? Jesus pode voltar antes do governo do anticristo, Jesus pode voltar durante o governo do anticristo ou depois. E aí são teorias teológicas. Eu acredito que ele volte antes ou no meio, tá? Não depois. Mas não tem problema. Cada um acredita de uma maneira, porque existem várias interpretações. Mas o que acontece? O período da igreja vem, e esse período da igreja, ele vem trazendo o princípio das dores. E o princípio das dores, o que o Senhor Jesus fala, é que aconteceriam muitos sinais. E já viu quando a mulher está grávida? Ela começa a sentir mal, começa com enjoo, começa a dói aqui, dói ali, sente aqui, sente ali. E daqui a pouco as coisas começam a piorar até que a bolsa estoura. A bolsa está para estourar. O mundo está se armando para a bolsa estourar. Ah, mas precisa do templo pronto. O templo já está pronto, todo pré-moldado. Ah, mas precisa do novilho vermelho ser imolado, que é o sinal da preparação da construção do templo. E você acha que o primeiro clone que houve foi de uma ovelha, por quê? Já existe o novilho vermelho. Ah, mas está tudo preparado. O que falta é o tempo de Deus. É Deus deixar. É o que fala aqui eu li em Tessalonicenses, né? É o que fala aqui, ó. Eu não vou achar aqui, até porque eu estou sem óculos, né? Só quando Deus... Eu estou tentando encontrar aqui.
Agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente na ocasião própria. A ocasião própria tem que vir. Deus detém a manifestação do anticristo. Deus detém, Deus segura, mas está perto, está pertinho. Eu não acredito que a gente chegue em 2050, não acredito. Quando houveram as luas de sangue lá em 2005, foi pregado por muitas pessoas, olha, os 4 sinais, a tétrade lunar, o eclipse total solar, isso vai acontecer, isso é profecia. Agora, ontem eu estava ouvindo que o Papa, já foi assustador ter 2 papas vivos, agora vão ser 3, porque o Papa daqui a pouco se aposenta. Ele falou que não vai aguentar mais. Para quem acompanha muito esse tempo de 70 governos, 70 reis, do 60º, né? Você que acompanha a escatologia, você sabe que está tudo armado. O tempo de Deus está chegando. E o que nós temos vivido? Gente querendo ganhar dinheiro. Hoje gente preocupada, né? A grande fome que haveria. Quantas pessoas, quantos por cento das famílias brasileiras hoje têm insegurança alimentar? 56%. Você acha que é só no Brasil? Não. Tem lugar que está muito pior. A Europa está vivendo uma crise terrível. O calor na Europa está insuportável. A chuva na América matando um monte de gente. E nós, olhando para o celular. Olhando para o celular. Atento nas conversas de WhatsApp, nas conversas de Instagram, atento nas fofocas, atento em besteira, e o Senhor Jesus pertinho de voltar. Eu vou fazer um estudo aqui de Apocalipse, vou começar, né? Como eu falei aqui, eu estou começando. E eu quero falar sobre essas coisas. A Bíblia fala, olha o que João fala. Deixa eu voltar aqui. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu tenho o prazer de responder. Eu acho bonito quando a Bíblia fala, revelação de Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo coisas que brevemente devem acontecer. E pelos seus anjos as enviou, e as notificou a João, seu servo, na minha opinião, o discípulo mais perfeito de Jesus, o apóstolo mais perfeito, na minha opinião, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas escritas estão, porque o tempo está próximo. João às 7 igrejas que estão na Ásia. A graça e a paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele ficou lá isolado, né? Porque pregou a palavra. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como trombeta que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e envia 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E eu virei para ver quem falava comigo, e virando-me, vi os 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça, os cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a um latão reluzente, como se houvessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca
saiu uma espada aguda de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E quando eu o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E aí começa as cartas, né, para as igrejas. Então, o Senhor Jesus arrebatou João para que lhe desse a visão do que ia acontecer. E aqui, depois desse primeiro contato, desse primeiro capítulo, o Senhor Jesus manda João escrever a carta às igrejas, e depois do capítulo 4 em diante, João começa a ver o que vai acontecer. Então, nas próximas lives nossas, eu vou começar a falar um pouco do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Vocês já perceberam quando uma ampulheta ela vira, né, cheia de areia, né? Aquele reloginho de areia, você vira ele, começa a cair aquele fiozinho. E no final parece que ele está indo mais rápido. O tempo está correndo rápido. A Bíblia diz que o tempo se abreviaria no final. É muito rápido, passa tudo muito rápido. Você não tem tempo para nada. Eu queria deixar para você um exercício, uma prática. Para você começar essa semana, se você ora 15 minutos diário, ora meia hora, 1 hora. Se você não ora, começa com 15 minutos. Começa a falar com Deus: olha, Deus, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero estar preparado para a eternidade. Não é mais tempo de pregar sobre prosperidade. Não é mais tempo de pregar sobre enriquecimento. Não é mais tempo de pregar sobre um grande avivamento, igrejas crescendo. Isso vai acabar. É tempo de ser igreja. É tempo de ser igreja dentro de casa. É tempo de ser igreja no trabalho. É tempo de ser igreja na rua. Queridos, como eu peço perdão a Deus pelas minhas falhas. E como eu quero viver um novo de Deus. E como eu tenho buscado o novo de Deus. Então, o que a Bíblia diz? Que toda criatura de Deus é boa. E que pela oração e pela palavra é santificada. Então eu te convido, Bíblia e oração. Eu quero falar um pouco sobre orar em línguas com você. Se você ouve as línguas na cabeça, não fica esperando um poder, vai falar, não. Começa a falar, gasta um tempo com Deus. A Bíblia fala que quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. Então vai para o teu quarto e começa a falar em línguas com Deus, edifica o teu espírito. Eu tenho aprendido, Simone, que quanto mais você ora em línguas com Deus, mais você constrói para dentro. É igual aquela ilustração que tem na internet, que eles colocam um vidro e aí você vê terra embaixo, e aí coloca aquela sementinha e rega, e aí você vê que gasta um tempo para aquela raiz crescer para baixo, Simone, para depois começar a subir o verdinho para cima. O feijão, né? Ele cresce a raiz, firma a raiz, depois cresce para cima. Então, pastor Pablo Goulart, varão de Deus, quiser entrar, eu ponho você, não sei se você está ocupado. Então, o que acontece? O pastor Pablo é um mestre em teologia, um doutor em teologia agora, um grande amigo, né, que está aqui com a gente. Meu parceiro no seminário, meu parceiro nos cursos, no ministério e na vida, né, meu irmão. Então, a raiz cresce para baixo. Eu às vezes tranco no quarto e começo a orar e falar com Deus. Hoje mesmo tive um momento assim, e Deus começa a trabalhar comigo, começa a orar em línguas e falar com Deus, e ninguém sabe o que eu estou falando, mas o meu espírito sabe, Deus sabe, e eu sinto a raiz crescendo para dentro de mim, e eu sinto aquilo que não presta saindo de mim.
E eu quero experimentar o avivamento de Deus. Deus tem preparado um exército para os últimos dias. É tempo de mudança, é tempo de conversão. Se você ainda não entregou seu caminho ao Senhor, está distante, é tempo de conserto. Não se preocupe com a igreja templo. Se preocupe com a igreja templo. Não esse templo. Isso aqui, ó, já era. Esse templo. Veio uma gripe, um corona, que botou a igreja toda dentro de casa. E a igreja não sabia ser igreja em casa. E agora os templos estão vazios, porque a igreja não soube permanecer em casa. Porque estava todo mundo preparado para funcionar dentro do videogame. Tem o crente em videogame. Dentro do videogame sabe o macete, expulsa demônio, vence o inimigo, sabe os Haruga que tem que dar, né? Mas no dia a dia não sabe batalhar. Não sabe. Dentro do videogame é ótimo. Ser crente, ser líder, pastor, apóstolo, bispo, papa, patriarca. Dentro da igreja é muito fácil. Quero ver fora. Quero ver na rua. Quero ver diante das autoridades. Temos que aprender a ser igreja. Eu confesso a vocês que eu tenho aprendido muito nos últimos dias. Mas eu também tenho experimentado um grande momento com Deus. Eu tenho experimentado grandes novidades de Deus. Grandes. E eu peço que Deus te abençoe. Viu? Ore, leia a Bíblia, conheça a Bíblia. Eu tenho dificuldade de aprender. Eu vou começar a botar uns vídeos aqui. Eu vou começar a colocar uns ensinamentos sobre Bíblia, sobre vida no Espírito. Eu tenho aprendido tanto sobre vida no Espírito. Eu vou colocar aqui oração em línguas, jejum, oração, leitura da palavra, santificação, como consertar os erros. Tanta gente nesse período de pandemia tendo que consertar os erros. Tanta gente precisando nesse tempo de pandemia mudar. É tempo de mudar. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Aquele que está limpo, limpe-se ainda. Na verdade, eu aconselho a todos, limpem-se, fiquem brancos, lavem-se no sangue do Cordeiro e estejam preparados para as bodas, porque está perto. Preste atenção. Árabes e judeus tentando se acertar. Guerra do mundo ocidental e o mundo oriental. Divisão do socialismo e capitalismo, de ideologias. O que tem acontecido no mundo com as ideologias é o semelhante ao que aconteceu com Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra não deixa de ser uma alegoria, um sinal do que Deus vai fazer. Deus vai mandar a condenação e vai tirar os que são seus. E não pode olhar para trás não, tem que seguir em frente. Josué fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje é tempo de você falar assim: eu servirei ao Senhor. Os meus servirão ao Senhor. Eu vivo para o Senhor. Eu não vou fazer mais negócio com as trevas. Eu não vou mais ficar em cima do muro. Você sabia que na guerra do bem com o mal, no mundo espiritual, não existe em cima do muro? Sabia que não existe ficar, como é que eu falo? Ficar alheio, se abster, não existe. Ou você está de um lado ou você está do outro. O Senhor Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Não é isso? Quem comigo não ajunta, espalha. Então, ou você ajunta ou você espalha. Não tem jeito. O mundo espiritual faz uns 10 anos, mais ou menos, quase 10 anos. Se você é evangélico, até talvez outras religiões que está me assistindo, você vai entender o que eu estou falando. Faz uns 10 anos que o mundo espiritual está retido.
Quantas manifestações de poder você tem visto? Na maioria das religiões, principalmente os evangélicos. Nada. Quase nada. Está tudo quieto. Mas a Bíblia diz em Joel que nos últimos tempos eu derramarei meu espírito, diz o Senhor. Ainda há um derramar. Vai ser curto, mas há. Vai ser curto, mas há. E olha, é preciso estar preparado. É preciso estar posicionado. Eu tenho sido despertado por Deus para esse tempo. Eu acredito que 2023 vai ser um ano de uma virada espiritual muito grande. De um movimento escatológico, de um cumprimento escatológico muito grande. Em breve nós vamos falar mais sobre isso, eu vou trazer vídeo, trazer foto. Foi o que eu falei, olha, nós temos o período da igreja, e aí vem os 7 anos de governo do anticristo. Dos 7 anos de governo do anticristo, os 3 primeiros anos e meio serão de grande paz. Vai ter paz, vai ter alimentação, vai ter aliança dos povos, vai ter prosperidade. Depois de os 3 anos e meio seguintes, ele vai manifestar que ele é o anticristo. Até ali, até os judeus vão acreditar que ele é o Cristo. Muitos dos escolhidos vão ser enganados. Muitos dos crentes vão ser enganados. A Bíblia fala, se possível, enganará até os escolhidos. Agora preste atenção, depois de 3 anos e meio, todos saberão quem ele é. E aí as nações virão guerrear contra Israel lá no final. Nos 7 anos, no fim dos 7 anos. E aí o Senhor Jesus vai vencer. E aí vem o milênio. Depois disso, a derrota, a prisão de Satanás. E aí sim, novos céus e nova terra. Viu? É isso. É isso que há de vir. Que momento nós estamos? Nós estamos, quem estudou matemática, no limite. Quase no limite desse governo do anticristo. Eu acredito que ele está vivo. Eu acredito que ele está preparado. Eu acredito que o templo já está pré-moldado. Eu acredito que já há um novilho vermelho. Eu acredito que os governos do mundo que irão governar já estão prontos. Todo esse movimento que hoje há da partícula de Deus, do poder da Europa, se você estudar a origem do nome Europa, quem é Europa, de onde ela veio, da mitologia, por que chama Europa, por que se tornou assim, e você vai entender o que acontece lá na União Europeia, o que há na frente da União Europeia. Quando você entender por que estão descobrindo tanto da física quântica, das partículas, das ondas, quando você entender isso, você vai entender por que está tão perto. Por que se conhece tanto da tecnologia e da ciência? A Bíblia diz, Deus fala, né? Que assim como o homem não conhece como é gerado no ventre, isso a gente já conhece há muito tempo. O conhecimento humano já passou, já chegou no limite. E nós temos que lembrar que o início da desobediência do homem contra Deus foi no conhecimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí depois, quando veio a Torre de Babel, o homem queria chegar até as alturas para saber e ser igual a Deus. E agora nós queremos ter todo o conhecimento e acreditam, né, que se chegarem na partícula de Deus, conhecerão. O que nós vamos fazer? Nós vamos estar firmes, resistentes, não segue, não fique cego com as ofertas do mundo. Não fique cego, pastor. Tu tá aí ainda, Luciano? Nem João viu tanto quanto eu, né? Não, eu só estou estudando, pastor. Não fique cego, você líder, com a ilusão do ministério. Pastor Luciano, você é meu amigo e de alguns papos, gabinetes, cafés que nós tivemos juntos, eu vi o seu amor por Cristo. E
sou testemunha da tua vida, da tua família, da tua história, dos teus choros, das tuas alegrias, das frustrações, como você é das minhas. E nós precisamos agora levantar por Cristo. Eu tenho despertado, eu não sei o que Deus vai fazer daqui em diante, mas eu tenho despertado a buscar a Deus e crescer em Deus, e manifestar o poder de Deus, e trazer os perdidos para Deus. Viu? Eu desejo que Deus te abençoe, eu desejo que Deus te guarde. Eu deixei aberto para perguntas aí. É tempo de despertá-los. Pastor Luciano, eu chamo de Luciano porque eu tenho intimidade contigo, mas é o pastor Luciano, um grande homem de Deus, que eu tenho orgulho de ter me pastoreado na mesmo bairro, cidade, igrejas abençoadas, ministérios abençoados, né? E eu louvo a Deus por isso. Eu vou orar, eu vou colocar aqui João viu de novo, mas Deus tem me incomodado com isso, pastor Luciano, sobre despertamento. Você tem me ajudado a despertar? Quem puder, esse homem aí, Luciano Teixeira. Siga, pastor Luciano Teixeira. PR Luciano Teixeira. No TikTok, no Facebook, no Instagram. E eu acho que no YouTube também, né? Siga esse homem de Deus, viu? Deus, eu quero te agradecer por essa noite, pelo pouquinho que eu pude falar aqui. Um bate-papo, colocando meu coração para fora. Tu sabe que eu não queria, há uma hora atrás, eu não queria falar hoje, não queria ministrar hoje, não queria compartilhar, mas eu estou aqui porque o Senhor me incomodou. A tua igreja precisa despertar para a tua volta, para a tua vinda, para o teu retorno, para o teu governo. Eu te amo, louvo o Senhor, agradeço por essas vidas que viram aqui, que participaram, que entraram, que saíram, que ficaram. Peço que o Senhor abençoe a cada um. E também peço, Deus, que aqueles que vão assistir sejam abençoados no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, tua família, tua casa, teu ministério. Cuidado com os enganos. Cuidado com os homens que não estão interessados no reino de Deus, que tem outros motivos. Como o pastor falou aí, é tempo de despertar. É tempo de acordar, de pedir visão a Deus, pedir discernimento, estar firme no Senhor, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus.